É importante sempre louvar e bendizer o nosso Deus, e também nós estamos aqui hoje louvando e agradecendo o nosso Deus pelos 150 anos de nascimento da Madre Carmela. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós estamos aqui nos estúdios da Mater Dei FM com a irmã Renata, também a irmã Helena e a Luciana Barroso, que vão falar um pouquinho conosco aqui nessa manhã. Primeiramente, meu bom dia para a irmã Renata. Irmã, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mater Dei. Irmã Helena, também bem-vinda aqui. Bom dia, Pedro, e bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Mater Dei. Bom, nós estamos aqui então nessa quarta-feira, nesse dia tão especial, porque hoje nós começamos aí o tríduo lembrando os 150 anos de nascimento da Madre Carmela, e é sobre isso que nós vamos falar aqui com você que nos ouve nessa quarta-feira. Quero começar então perguntando, irmã Renata, quem foi, aliás, a Madre Carmela? Madre Carmela foi uma jovem siciliana de Palermo, Itália. Na verdade, o nome de nascimento dela é Francisca Paula Prestigiacomo. E antes, de maneira particular, do Concílio Vaticano II, todas as irmãs trocavam de nome. E por isso ela leva o nome de Irmã Carmela de Jesus. E depois, quando apenas com 26 anos de idade, muito jovem ainda, ela vem a fundar a nossa congregação e por isso leva o nome de Madre Carmela Prestigiacomo. Certo, a congregação das Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, é isso, né? Isso, esse nome para nós deve ser, digamos, um programa de vida. Verbo encarnado. Algumas pessoas perguntam, mas esse verbo a gente não aprende na escola, nada, né? E realmente, ele não é um verbo de escola, não, tá muito longe disso. Significa verbo encarnado, é o próprio Jesus que se encarna na humanidade. Quando pegamos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que ele vem dizer que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse verbo que se encarna. Nós muito sabemos que no início ele não foi aceito, sim, ele foi desprezado. Porém, o amor dele para com a humanidade era infinita. Ele é a luz de todas as luzes. João Batista chega anunciando e o Salvador realmente que vem e que tudo, numa simplicidade, como bem sabemos, em Nazaré, ali na casa de Nazaré, que não... Se formos ver aos olhos humanos, parece inacreditável. Porém, existe um silêncio, uma simplicidade e uma humildade que eu digo que às vezes até é impalpável para nós. E se nós tomássemos realmente essa consciência que para seguir Jesus Cristo não precisa nada. No Magnífica Maria canta que Jesus exalta os humildes e derruba os poderosos. Certo, mas nós sabemos que a jovem, né, Francisca, ela conviveu aí, nasceu nesse ambiente católico, né, contava com os seus pais, teve uma boa formação, viveu realmente o Evangelho desde criança, aprendeu esses valores através do seu pai e também da sua mãe. Ela ingressando aí nessa congregação, depois de algum tempo fundando a própria congregação das Irmãs, né, do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, qual era a intenção da Madre Carmela? Isso, Francisca Paula, no início, nome de batismo, ela entra numa congregação chamada Sagrados Corações de Jesus e de Maria, próprio na cidade de Palermo, ali na Sicília. E ela entra nesse intuito realmente de ter essa forte união com Jesus. Porém, a congregação só trabalhava mais na parte de escola. Então, ela não tinha muito tempo para rezar e passava várias noites rezando. Até que Jesus pede para ela fundar uma congregação onde se tenha Marta e Maria unida. Porém, na nossa concepção hoje, isso é muito tranquilo. Na concepção dos anos 800, ali era uma coisa impossível. Porém, mesmo assim, ela luta e consegue. Então, a nossa finalidade primeira da congregação é a questão da evangelização com as crianças mais carentes. Questão de escola,
catequese, e também somos chamadas muito a ser contemplativas. Então, contemplativas na ação e não ao contrário. Então, partimos da oração para a ação. Certo. E perguntar para a irmã Helena agora, tá ali quietinha no cantinho, né, irmã? Como é para vocês, né, as irmãs do Verbo Encarnado, celebrar os 150 anos da fundadora, essa mulher tão forte que deixou, tenho certeza, para vocês aí um grande ensinamento e também, sem dúvida alguma, uma grande tarefa, né? Com certeza, né? Eu penso assim, para nós, né, vendo assim as celebrações que nós já tivemos nas várias casas, então para nós é uma grande alegria de poder, assim, Madre Carmela está expandindo no mundo, né? Porque como vocês também sabem, que a congregação já está em vários países, né? Então, iniciando na Itália, depois no Brasil, Argentina, México, Canadá. E para nós, então, a gente saber assim que realmente essa mulher que viveu naqueles anos, né? E hoje ela continua viva na igreja e dando, né, essa graça para cada uma de nós continuar vivendo também assim, sendo esse dom e sendo essa luz na humanidade dentro da igreja, né? E a senhora falou então que nas diversas casas já houve aí a celebração, né? Algumas celebrações comemorando. E aqui em Piraju, começamos hoje então a celebração, é isso? Como que é, irmã Renata? Quem nos conta? Isso. Começamos hoje com grande alegria, com a abertura também dos padres que, com plena abertura, nos deram essa oportunidade de expandirmos mais a nossa Madre Fundadora. Então, 19, 20 e 21, na Igreja Matriz, no horário de missa normal, às 19h30, convidamos todo o povo pirajuense e região também a virem participar conosco desse tríduo. E as pessoas perguntam, mas como é esse tríduo? O que vai acontecer? E é algo muito simples. Então, nos 3 dias, cada dia estaremos tratando de um aspecto da Madre Fundadora, também contando um pouquinho do nosso projeto, da nossa participação aqui dentro da comunidade pirajuense. Então, hoje, na missa, estaremos falando no momento da homilia um pouquinho como é a nossa vida dentro do candário. As primeiras irmãs, antes de nós já existia outra congregação aqui também. Então, todo esse processo. Depois da comunhão, vamos ler um pequeno pensamento da Madre Fundadora, refletimos um pouco sobre ele e no final rezaremos a oração da Madre Fundadora, uma oração muito forte realmente. Ela, com a intercessão de Jesus, ela pede a intercessão e, se realmente for vontade da Santíssima Trindade, será nos concebida essa graça. Amanhã o mesmo processo, porém amanhã estaremos falando um pouquinho sobre a expansão da congregação, como nasceu, com mais detalhe, a questão da Madre e tudo. Na sexta-feira falaremos sobre as obras em si. Quais são as nossas obras? O que nós fazemos pelo povo? Qual que é a nossa missão dentro da igreja? E no sábado, dia 22, às 7h30, teremos a celebração solene, o qual vamos expandir realmente. Não teremos a homilia, será o padre que fará a homilia. E também levaremos várias coisas no ofertório, procissão de entrada, próprio para o povo entender um pouco melhor qual é o nosso carisma, nossa espiritualidade. E com isso realmente convocamos o povo para que venha participar conosco e que nós somos uma pequena semente dentro de toda essa igreja católica e que também com a força do povo conseguiríamos expandir um pouco mais Jesus Verbo Encarnado.